Fala, Flagramável! Esse é o pós-jogo que você estava esperando, de torcedor para torcedor. Flamengo 0, São Paulo 0. Já curte esse vídeo aí, para você não faz diferença, mas pra gente aqui é muito importante. Se você não me segue ainda, eu te convido a me seguir para você não perder outros conteúdos como esse. Dá essa moral aí pra gente que tá começando e não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo para essa resenha. Bom, galera, primeiro jogo do ano do time principal do Flamengo, esse amistoso nos Estados Unidos. Aí, um empate que a gente sempre quer ver o Flamengo ganhando, mas a gente tem que lembrar que estamos numa pré-temporada, e pré-temporada é para testes mesmo. Então, assim, pouco importa o resultado da partida, o que importa é o que a gente viu em campo. E é isso que eu quero aqui conversar com você, falar para você, Flagramável, aquilo que eu vi do jogo, aquilo que eu penso, qual é a minha opinião. Claro que cada um tem a sua opinião, inclusive eu já convido a você deixar a sua opinião aí nos comentários, mas vamos tentar aqui entender um pouco do que o Felipe Luiz tentou fazer e o que ele vinha fazendo nesses treinamentos aí nos Estados Unidos. Foram ao todo 9 treinamentos e o que a gente viu aí foi um pouco do que aconteceu no final do ano de 2024. A gente viu alguns jogadores que estavam aí se destacando, continuaram se destacando, e alguns que aí não estavam fazendo jus às chances, e mais uma vez isso aconteceu. Vamos falar de todos eles, lembrando que o Felipe Luiz levou a campo praticamente 2 times, então o primeiro tempo ele jogou com um time, depois ele fez todas as substituições possíveis, deixou só o Matheus Gonçalves, que logo depois saiu também, mas o Flamengo aí teve mais de 20 jogadores em campo, então a gente pode falar bastante coisa. O início do jogo teve uma boa oportunidade ali, uma troca de passes de jogadores que já vem se destacando por conta disso. A bola saiu do pé do Léo Ortiz, o de costas, o De La Cruz, recebeu, virou, já achou o Wesley como um ponta. Ele entra ali, não tem mais ninguém para acompanhá-lo. Ele entra de cara pro gol, mas aí faltou ali o cacoete de atacante e ele chuta em cima do goleiro. Foi a primeira grande chance. E se você viu esse jogo, você percebeu que foi talvez a única grande chance do Flamengo no jogo todo. Aliás, o setor defensivo, na minha opinião, deixou um pouco a desejar, foi o ponto fraco. Eu não gostei do Bruno Henrique. Aliás, eu não venho gostando muito dos jogos do Bruno Henrique. Eu acho que quando a jogada passa pelo Bruno Henrique, ele meio que mata a jogada. Ou ele toma uma decisão errada, ou ele perde a bola, depois recupera fazendo falta. Eu tenho o maior carinho pelo Bruno Henrique, ele foi um jogador muito importante, um dos grandes ídolos para mim, mas eu acho que, assim, ele já deu como titular, assim, acho que não é um titular absoluto, né? Acho que tem jogadores que o Felipe Luiz poderia testar ali no lugar dele. Bom, ele jogou um tempo só, exatamente o que aconteceu, tentou alguns dribles, recebeu falta, depois fez falta, não alterou muito o resultado da partida. Por outro lado, a gente teve uma novidade, que foi o Matheus Gonçalves, né, no time titular. No último vídeo eu não tinha colocado ele como sendo titular, o Felipe Luiz colocou e ainda manteve ele para o segundo tempo. Mas as pessoas que estavam, né, os jornalistas que estavam cobrindo o Flamengo nessa pré-temporada, vinham elogiando muito o Matheus Gonçalves. Então, ele começar como titular faz jus justamente a esse treinamento, que ele bom treinamento que ele teve nos Estados Unidos e que o levou o Felipe Luiz a escalá-lo como titular. Ele também movimentou muito no primeiro tempo, ele jogou um pouco mais centralizado, como um meia. No segundo tempo ele já passou um pouco mais para a ponta, jogou de uma maneira diferente, mas mais uma vez não fez muita diferença. Então assim, é aquilo, não adianta fazer bons treinos se você na hora do jogo você não rende, você não mostra nenhum resultado diferente quando a bola passa por você. Ou seja, ele jogou 2 tempos e nada aconteceu, mesmo mudando de posição ali. Também achei que deixou um pouco a desejar. O Léo Ortiz, o ponto positivo, é um desses jogadores que veio se destacando em 2024. Então, assim, mais uma vez com uma soberania na zaga, uma inteligência, passes bem dados, sem muita correria, muito desespero. Mais uma vez, ele que deu esse passe para o De La Cruz, que achou o Wesley que na grande chance do jogo. Inclusive, o São Paulo teve umas chances também, mas acho que a grande chance do jogo foi essa do Wesley. Foi uma bela jogada e a bola começou com o Léo Ortiz. O Gerson, mais uma vez, não adianta elogiar o Gerson. O Gerson é esse cara que todo mundo conhece. Mais uma vez, aparecendo, né? Um pouco mais por dentro, sem a bola, e por fora, já com a bola, fazendo essa tabela ali também com o Wesley e o De La Cruz. Ali funciona muito bem esse trio, né? Quando a bola pega ali, passa por esses 3 jogadores ali pelo lado direito, isso funciona muito bem.
Na zaga, a gente teve um garoto, que foi o Carbone, lembrando que o Léo Ortiz voltou para o Brasil e o Cleiton chegou na sexta-feira. Então, como o Carbone já estava há um tempo, o Felipe Luiz escalou ele ali no primeiro tempo. Ele chegou a dar um mole, né? Tentou cortar uma bola, em vez de ele cortar para a lateral, ele cortou para o meio, deu um contra-ataque à toa, mas logo em seguida a câmera foi em cima dele, né? Eu estava assistindo pelo Sport TV, a câmera foi em cima dele, ele mesmo já mandou calma, tipo, consciente de que tinha errado, mas que estava tudo sob controle. Naturalmente, errar esse tipo de bola, ainda mais para um garoto novo, né? Na pré-temporada tá tudo bem, mas ele mostrou, não se abalou com o erro, né? Eu gostei muito de ver isso. O Alcaraz, que começou como titular aí, ano passado ele não era o titular desse time, ele vinha entrando no segundo tempo. O Felipe Luiz, até por conta da falta de um centroavante, escalou ele como um falso 9. Então, ele até teve alguns bons lances, inclusive teve uma boa cabeçada, né? Teve um lance ali que, se eu não me engano, foi o Wesley que entrou e cruzou. Ele entrou como um verdadeiro centroavante, cabeceou. Mas também foi a única vantagem. Jogou um pouco melhor do que vem jogando, ali um pouco de costas, tentando fazer o pivô. Mas é aquilo, se o Flamengo vai jogar a temporada com o centroavante, por que não escalar um centroavante mesmo da base? Né? Para a gente ter uma referência ali no ataque, para o time ter esse cara referência, que é quando acontece quando o Pedro está em campo. Então, o Felipe Tereza, por exemplo, é um jovem que podia ter ido, ficou aqui no Brasil para ser reserva do Thiaguinho, reserva do Carlinhos, e é um cara que já entrou, já fez gol, já mostrou que tem uma personalidade. Por que não levar, dar oportunidade para esse garoto, né? Mas a gente sabe que pré-temporada é para teste, então também não adianta criticar muito o Felipe Luiz, porque ele está fazendo exatamente o que é pré-temporada, o que a gente espera de uma pré-temporada. Não gostei muito dessa tentativa, espero que de repente com os treinamentos isso melhore, porque aí fica sendo uma alternativa, né? Quando o time não tiver esse 9, o Alcaraz faz essa posição. Vamos ver como é que é. O Felipe Luiz tem sempre boas decisões, então não tem muito o que se preocupar com relação a isso. No segundo tempo, deu uma impressão nos primeiros minutos de que o time estava mais ofensivo, né? Então a gente observou aí mais volume de jogo, mas isso não durou aí 5, 7 minutos, né? Logo depois o São Paulo equilibrou, teve até mais volume de jogo que o Flamengo, mas também não criou muito perigo. Aí o time mudou totalmente. Felipe Luiz trocou até o goleiro, como eu falei, deixou só o Matheus Gonçalves. Eu não gostei muito dos laterais. Eu olho pro Varela, eu entendo por que o Wesley é titular absoluto. Ainda tem muita gente que critica o Wesley por algumas decisões erradas, esquecem que ele tem 21 anos, esquece que ele fez base em times menores, né? Continuam cobrando como se ele tivesse que ser o grande lateral direito, mas ainda assim, com os defeitos que o Wesley realmente tem, ele é titular absoluto no time do Flamengo. O Varela não tem condições de ser titular, decisões erradas, meio perdido, não sabia guardar a posição. Também não gostei muito do Ayrton Lucas, não. No meio-campo, o Alan e o Everton Araújo. O Everton Araújo jogou aquele jogo dele, o jogo básico, não foi muito exigido, mas o Alan, mais uma vez, também perdido, né? A camisa do Flamengo realmente pesa nele. Eu não consigo entender como é que ele não consegue jogar bola com a camisa do Flamengo. Falando da zaga, Cleiton e João Vitor. João Vitor é esse jogador que o Boto gosta muito, tirou da seleção para poder levar para os Estados Unidos. Achei que tanto um quanto o outro aproveitaram bem a oportunidade, principalmente o Cleiton, que estava vindo aí desses 2 jogos no Campeonato Carioca, chegou nos Estados Unidos sexta-feira, aproveitou bem, achei muito sóbrio, com uma personalidade. Aliás, toda a base do Flamengo que foi utilizada nesses 2 tempos, né, primeiro e segundo tempo, eu achei que eles mandaram muito bem. Se eu pudesse destacar, eu destacaria esses jogadores, que eu acho que eles, apesar de ter sido 0-0, acho que eles aproveitaram bem a oportunidade. Deixa seus comentários aí se você também achou isso. Você achou que a base do Flamengo aproveitou bem essa oportunidade aí nos Estados Unidos, nesse jogo? Michael, falando um pouco do Michael. Michael tentou algumas jogadinhas como ele vem tentando, acho que foi ok. Luiz Araújo também se movimentou bem. O ataque do Flamengo, como eu já disse, na minha opinião, deixou a desejar, tomou algumas decisões erradas, faltou um pouco de chute, né? A gente sabe que está na pré-temporada, mas alguns erros que a gente via acontecendo no ano passado se repetindo. Não gostei do jogo do Plata.
Achei que o Plata errou tudo que ele tentou, errou domínio, errou passe, errou drible bobo, né? Que era só cortar para o lado e aí cortava para o meio do jogador adversário. Ele mesmo botava a mão na cabeça, se lamentava. Jogadas simples assim que ele matava e gerava um contra-ataque bobo. Isso não pode acontecer em jogos decisivos, por exemplo, né? A gente sabe que ele não é o jogador mais habilidoso do mundo, mas ele ali jogou também um pouco mais centralizado. Não sei se foi isso de repente. O que me chamou a atenção foi um jogador que eu não conhecia, é o Pablo Lúcio, né? Me parece que ele é um volante, mas ele jogou meio como 10. E aí, vendo algumas análises, a gente vê que elogiaram muito o Filipe Luís, porque esse jogador é um jogador muito completo, apesar de ser volante, ele é muito habilidoso. Então ele entrou meio que como um 10 ali, armando o time, deu chapéu, mostrou personalidade. É um jogador que a gente tem que ficar de olho, porque pode ser uma grata surpresa. Filipe Luís conhece ele bem por conta da base. Então, assim, no cômputo geral, esse 0-0, para mim, pouco importa. O que importou realmente foi rodar o elenco do Flamengo e, para mim, o mais importante de tudo é que a garotada soube aproveitar essa oportunidade. O Flamengo desembarca no Brasil nessa segunda-feira, o voo fretado já sai dos Estados Unidos nesse mesmo domingo, então na segunda-feira o Flamengo já está aqui, volta a treinar na terça. Vamos ver aí como é que vão ser os próximos treinamentos e o próximo jogo, que é contra o Nova Iguaçu, né? O Flamengo, ou é Volta Redonda, agora eu não me lembro, eu acho que é Volta Redonda. Nova Iguaçu é o jogo de hoje. O Flamengo já joga com esse time titular, vamos ver aí quais são as mudanças que o Filipe Luís vai implementar, já preparando o time para esse jogo contra o Botafogo. Tem outras notícias, rapaziada, sobre contratações, sobre Neymar quase fechando com o Santos, possibilidade do Flamengo trazer um zagueiro, mas esse vai ficar um vídeo para segunda-feira. Esse vídeo aqui de hoje é um vídeo só de análise com relação a esse jogo contra o São Paulo. Então, no vídeo da segunda-feira, a gente vai falar um pouco mais sobre essas possibilidades de contratação e também falar um pouco do resultado desse jogo de hoje à noite, Flamengo e Nova Iguaçu pela terceira rodada do Campeonato Carioca. É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí, dá essa moral pra gente. Se você não me segue ainda, segue aí para ajudar o nosso canal a crescer também. Ativa o sininho para você receber notificação quando eu postar esse próximo vídeo aí. E já compartilha para galera, para grupos ou flamenguistas que gostam dessa resenha de torcedor para torcedor. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!